Então, pessoal, muito boa noite novamente, né? O que vai acontecer a partir de agora, tá? Eu vou abrir o Moodle novamente e mostrar, tanto para quem já estava, quanto para quem ainda não estava, aonde ficam cada material, tá? Onde cada material fica e o que vocês têm que acessar, ok? Deixa eu botar aqui. Espera aí, só um instantinho. Aqui já foi. Então, este aqui é o Moodle de vocês, certo? Ele tem algumas abas, ok? Cada aba, eu vou botar. Cada aba, ele tem algumas coisas diferentes. Márcia, não dá. Alguns materiais tu consegue baixar, outros materiais tu não consegue baixar, tá? O que tu conseguir, tu pode baixar tranquilo. O que não dá, infelizmente não dá, eu também não consigo baixar. Beleza? Então é o seguinte. Aqui nós temos na primeira aula uma boas-vindas, né? Então, falando um pouquinho aí de como é a unidade curricular, quantas aulas tem, né? E aqui é importante também, ó, como eu falei semana passada, que ele está dizendo. Já vou falar, Janete. 32 horas EAD, mas a webconferência são duas só, de 2 horas cada uma. Então, uma semana passada, das 8 às 10, e uma hoje, das 8 às 10, e aí a gente encerra as webconferências, tá? Então, são 4 horas. Ah, professor, mas aqui diz 32 horas EAD, tá? Onde é que estão as outras 28 horas, né? Tá aí na casa de vocês, né? Que é um momento assíncrono, que a gente chama, né? Que é o momento que vocês estão estudando por vocês mesmos, né? Então, por isso que é importante eu salientar isso para vocês, né? Que vocês vindo à webconferência e não fazendo a leitura do material didático. Oi, Cláudia, tudo bem? Boa noite. Vocês não vai adiantar muita coisa, né? Por quê? O material didático ele tem muito mais assunto, muito mais exemplos do que eu consigo passar para vocês aqui nessas 2 horas, semana passada e essa semana. O que a gente traz de assunto aqui nas 2 semanas, né? O pessoal que assistiu semana passada viu. Eu trouxe alguns assuntos, né? Que vocês vão ver no presencial, assuntos que eu vejo que vocês podem ter mais dificuldade, ou alguns assuntos que vocês podem pedir para eu trazer, que vocês tenham mais dúvida. Então, vocês podem ficar à vontade quanto a isso, tá? Mas o grosso do estudo está aí na casa de vocês, né? Porque o curso é 80% de ensino à distância, certo? Então, aqui fala um pouco disso. Aqui no Tira Dúvidas, nós temos o fórum, tá? Se vocês clicarem aqui, vocês vão entrar num fórum e vão mandar uma mensagem que eu vou responder para vocês a qualquer momento do dia, tá? Não que eu vou responder a qualquer momento, mas é que vocês podem mandar a qualquer momento, aí no meu horário de trabalho eu respondo. E aqui tem, ó, participe do grupo do WhatsApp da turma. Desculpa. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ser redirecionados, né, para o grupo do WhatsApp da turma, onde tem a monitora e ela manda todos os recados pertinentes ao curso, tá bem? Aqui na próxima aba é a aba Organize-se. Na aba Organize-se tem um vídeo de apresentação meu, tem um vídeo de apresentação da monitora, que é a Alexia, tem o cronograma escolar. O que é o cronograma escolar? São todas as unidades curriculares do curso com a data. Tá assim também, Cintia? Eu também tô meio pesteado, já fui no médico, tá tomando remédio. Então, no cronograma escolar, tem todas as unidades curriculares do curso, quando iniciam e quando acabam, certo? Bem simples. E aqui tem o plano de estudos de vocês. O que é o plano de estudos? É o material onde vocês vão se nortear o que vocês têm que estudar naquela semana, tá? Então, semana passada a gente já viu uma parte e essa semana tem a outra parte, tá? Então, aqui é a partir disso aqui que vocês vão saber o que vocês têm que estudar aí na casa de vocês, tá bom? Aquelas 28 horas EAD que eu falei lá. Na aba Encontre-se Conosco, o que temos aqui? Temos a webconferência, que é o link onde vocês vão entrar para vir para cá onde nós estamos agora, ok? E aqui embaixo tem um chat tutoria, né? O que é isso aqui? Isso aqui é um chat que acontece nesses dias e nesses horários, onde eu estou ao vivo, tá? Não vai ter vídeo, né? É só digitado, mas ali eu estou
naquele momento ali, tirando dúvidas de vocês. Então, vocês vão perguntar e eu já respondo na hora, né? Hoje teve um, né? Dia 29/7, das 18, aqui é só até 20 horas. Das 18 às 20 horas, que é o horário. Não, 18 a 20 horas, que é o horário antes aqui da aula, né? E algumas pessoas foram lá, fizeram perguntas, eu respondi lá na hora, tudo certo. Ah, professor, eu não posso nenhum desses horários que tem aqui. Daí você vem aqui no Tira Dúvidas e manda no fórum, né? Demora um pouquinho mais para eu responder, mas eu respondo também, tá? Eu tento responder o mais rápido possível. No material didático, aqui é que é onde está o negócio, tá? Coisa boa aqui. Aqui no material complementar. No material didático, nós temos um vídeo de apresentação da unidade curricular, então falando do que vocês vão aprender ou aprenderam, etc. Aqui nós temos um material que se chama material SCORM, né? Se vocês abrirem esse segundo material aqui, vocês vão encontrar tanto os materiais online, que são os podcasts, são tudo que vocês têm que aprender, e também os livros didáticos, né? Então eles estão aqui. Aqui embaixo também tem um livro didático, mas aqui é o livro didático sozinho. Todo o material didático está nesse link do meio aqui. Então vocês podem clicar e aqui abrir. Não conseguiu abrir o link? Camila, então manda uma mensagem para a monitora, lá no grupo do WhatsApp, enfim, que ela consegue resolver para ti, tá? Já falando nisso, já que a Camila citou, tudo que for de Moodle, que vocês tiverem dúvida, vocês têm que encaminhar para a monitora, tá? Tudo que for questão de matéria, de questionário avaliativo, aí é comigo, fechou? Já para vocês ficarem ligados. Materiais complementares, tá, pessoal? As aulas online são segunda-feira apenas. Apenas segunda. Todas as aulas são gravadas e ficam disponibilizadas. Aonde que ficam disponibilizadas as aulas? Aba Materiais Complementares. Então, aqui, ó. Semana passada tivemos a primeira webconferência, né? Webconferência 1, dia 23/7, certo? Então, para quem não assistiu à primeira webconferência, ela está aqui. Para o pessoal que não veio semana passada, se vocês tiverem dúvida, pessoal, eu peço que vocês digitem no chat, porque como somos em muitas pessoas aqui, mais de 140 pessoas, se eu deixar vocês com o microfone aberto, né, vai vir muito som que a gente não quer ouvir e também vai acabar atrapalhando nós todos aqui, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, mandem no chat. As presenciais, Stephanie, de acordo com cada escola. É porque aqui nós temos várias escolas. Aí você tem que perguntar na sua escola do Senai aí, tá? Então, no material complementar, vocês vão ter o vídeo da webconferência de semana passada, o plano de ensino, que é basicamente a disciplina aqui, e os slides que eu usei semana passada, tá? Os slides estão aqui também. Para quem não veio semana passada, vocês têm para fazer um questionário avaliativo. O questionário avaliativo é a única nota da etapa EAD que vocês têm para fazer aqui, tá? É a única coisa que vale nota. Essa nota vai se juntar, né, à nota das atividades presenciais que vocês vão fazer, que são 2 aulas presenciais, e cada aula vocês vão fazer uma atividade. Eu não me recordo se tem turmas... Tem alguém aí que já teve aula presencial? Ou ainda não? Já? Ah, tá. É que tiveram... ainda não. É que tem turmas que começaram já semana passada presencial e tem turmas que começam semana que vem. Mas tá, tudo certo. Não tem problema. Tá. Fechou. Então, pessoal, esta é a avaliação EAD, tá? Esta avaliação EAD é a nota EAD, tá? Depois tem a nota do presencial, e essas notas se juntam e formam uma média, tá? Ah, professor, a gente entrou agora, não dá para dar um auxílio aí, não sei o que. Tá, vamos lá. O auxílio que eu vou dar, aí não só para quem entrou agora, para todos que estão aqui, tá? Isso é um ponto importante, Maria Ângela. Inicialmente, vocês sempre vão ter 2 tentativas para fazer um questionário avaliativo. A média é 6. Tirou 6, tá na média. Menos de 6, tá fora da média, tá? Mas lembrando, tá, pessoal? Depois, já vou falar sobre isso, Grazelli.
Mas lembrando, tá? Não tem só a nota do EAD, tem a nota do presencial também. E depois, mais para frente, vocês vão ter uma recuperação, né, que vocês podem estar fazendo. Porém, entretanto, todavia, né, para ajudar vocês, tá? É num caderno mesmo, Carla, num caderno. Para ajudar vocês, tá? Todos que estão aqui, muitas pessoas fizeram a atividade antes de eu falar delas, antes de eu explicar, tá? Eu vou dar mais uma tentativa para todo mundo. O que vocês acham? É bom? Ajuda vocês? Ajuda? Tá. Então, ó. Então, vocês vão ter, neste questionário avaliativo, eu não posso prometer para as próximas unidades curriculares, ok? Que vocês vão ter mais tentativas, mas eu consigo, tá? Dar mais uma tentativa para vocês, tá bom? Então, eu vou fazer isso. Ao invés de você... Para quem já gastou 2, vai ter mais uma. Para quem não gastou nenhuma, vai ter 3. Beleza? Tá bem? A média continua sendo 6. Para quem já fez e não conseguiu tirar a nota, façam com calma, pessoal. Para quem entrou, ó, para todo mundo agora que não tirou nota boa, tá? Para todo mundo. Obrigação antes de fazer o questionário avaliativo, tá? Para todo mundo. Assistir a web da semana passada, assistir a web dessa semana que nós estamos aqui e fazer a leitura de todos os materiais que tem aqui no plano de estudos, tá? Tá bom? Então, o prefeito... Não, mas eu não estou prometendo, estou cumprindo. É diferente. Então, façam, tá? Façam. Ô, Cláudio, provavelmente é porque não eram essas questões que estavam erradas, eram outras, né? Então eu vou dar mais uma tentativa, tá? Tem como melhorar. Aí eu vou falar. Para quem já tirou acima da média e quiser melhorar, pode usar essa tentativa também. Ah, professor, se eu tirar uma nota menor, não tem problema. A nota que vai prevalecer é a nota maior, tá bom? Então, por exemplo, tirei 7. Fiz agora de novo, tirei 5. Daí, a nota que vai ficar é o 7, tá bom? Então, só deixa... Então, aí que tá. Vou falar agora. O prazo é até quinta-feira, tá? Eu fiz um choreiro para tentar adiar esse prazo e não consegui. Por quê? A gente não tem permissão para adiar o prazo, tá? Além do prazo da unidade curricular. Então, essa unidade curricular, ela termina quinta-feira, certo? Beleza? Então, eu não consigo mais do que quinta. Quinta é o prazo máximo, infelizmente. Naquele... Não, ô, Jonathan, eu vou dar mais uma tentativa para todo mundo. Isso. Ô, Diana, eu vou verificar essa questão, mas pode perguntar para a monitora que ela vai te ter a resposta, com certeza. Marlene, então aproveita que agora, se tu não fez nada, ó, quem não fez vai ter 3 tentativas para fazer. Até quinta, não esqueçam, tá? Senão vocês vão ficar sem nota. Não esqueçam disso, tá? Então só deixa eu tirar aqui a apresentação para eu botar mais uma tentativa. Mas não vão me fazer correndo. Por favor, não vão me fazer correndo. Façam com calma, tá? Ah, professor, abri aqui, estou com dúvida numa questão. Fecha, vai lá no material, procura a resposta. Todas as respostas estão em algum lugar no material. Eu garanto para vocês isso. É só vocês terem calma para procurar, tá? Deixa eu arrumar aqui para botar mais uma tentativa para todo mundo. Não é aqui, peraí. Tá? Eu não consigo garantir que nas já a partir agora, já vou botar agora e já vai liberar 3 tentativas, tá? Mas não saiam da aula. Dá para fazer consultando o material. Não saiam da aula e vão lá fazer. Não faz isso, tá? Fica aqui na aula, porque tem coisa que tá lá. Então fica aqui. Não se esqueçam disso. Isso é importante, tá? A Mimi perguntou, tem como fazer a prova consultando material? Tem como fazer consultando material. É até recomendado que vocês façam isso, tá? Aí, ó, o Duarte falou que tirou 7, tá bom? Mas dá para melhorar, né, Duarte? Dá para melhorar.
Dá para fazer mais uma tentativa aí e melhorar. Fechou? Alguma dúvida ainda, pessoal? Não vou garantir que os próximos professores façam isso também, tá? Eu não tenho problema quanto a isso. Quase 3 horas de prova? Caraca. Não encontrou no material, mas tá lá. Eu sei até que questão é essa, Edmar. E eu sei onde tá, mas eu não posso te falar. Fica muito, fica muito na cara. Fechou? O Marcos falou, acessar o Ávila, precisa criar outro sem... Monitor. Monitor, Marcos. Tudo que for... Não, ô Cíntia, se tu abriu e fechou só, não perdeu uma. Não perdeu. As videoaulas não valem notas, mas vocês têm que assistir para fazer o questionário avaliativo. Fechou? Então tá. Tá bom, Marcos. Obrigado por avisar, tá? Então vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar, tá? Basicamente de brainstorming, certo? Semana passada, nós... Deixa eu arrumar isso aqui, peraí. Vou botar aqui pro lado de cá, para eu poder mexer aqui. Foi. Semana passada, tá? Olha, o Claudio falou, pode abrir o AVA em 2 janelas, faz o questionário em uma e consulta na outra. Perfeito. Uma ótima alternativa. Então, semana passada, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre brainstorm, né? Mas mais aplicado para o PDCA, né? Que a gente viu semana passada. Quem não viu, depois assiste a webconferência lá, a gravação. Essa semana nós vamos falar do brainstorm como uma ferramenta de resolução de problemas, tá? Uma ferramenta, vamos dizer, separada, não unida ao PDCA. Uma ferramenta muito importante. Por que a gente vai falar do brainstorm hoje? Porque vocês vão fazer uma atividade de brainstorming, né, no presencial também. Ou na segunda aula, já agora para quem já teve a primeira aula, ou para quem não teve, vai ser na segunda aula e posteriormente, né? Hoje até falei com um professor, não sei de que turma que era, que começa semana que vem. Então, para quem ainda não sabe quando começa o presencial, tem que consultar na escola, tá bom? Eu não consigo passar para vocês aqui, porque nós estamos em muitas escolas ao mesmo tempo. Aí, se eu ficar passando todas as escolas aqui, nós vamos ficar a noite inteira só vendo isso, beleza? Então, pessoal, falando um pouquinho aí de gestão de pessoas, né? Então, gestão de pessoas engloba muitos assuntos, né? Desde reconhecer que todas as pessoas podem contribuir, identificar talentos, desenvolver pessoas, incentivar ideias, oportunizar algo para alguém, para algumas pessoas, estabelecer igualdade, impactar as pessoas de forma positiva, criar um ambiente seguro e promover a melhoria contínua das pessoas, tá? E uma das ferramentas para fazer isso, né, é o brainstorming, tá? Então eu vou perguntar de novo, quem é que já fez ou já participou de um brainstorming ou uma tempestade de ideias, como ele é conhecido no português? Alguém já participou ou já conhece a ferramenta? Mimi, o Edmar, Jennifer. Duarte nem sabe o que quer, já não sabe o que quer, nunca participou. Quase isso, Laís. Quase uma reunião de melhoria. Mas não é bem isso. Cláudia Maria também. Deixa eu baixar. Então tá. Faz parte do Kaizen, exato. Então tá. Então, pessoal, brainstorm, tá? Traduzindo para o português, a tradução... a gente usa brainstorm dentro do Kaizen, tá? Não é a mesma coisa também. Não é a mesma coisa. O brainstorm, traduzindo ele livremente para o português, ficaria tempestade de ideias, ou nuvem de ideias, né? Ou chuva de ideias, enfim. Mas literalmente ficaria tempestade de ideias, porque storming é tempestade, né? Então, essa é uma ferramenta muito utilizada na gestão de pessoas para a gente poder
resolver problemas, né? Problemas simples, problemas complexos, né? E de uma forma natural, a gente já, entre aspas, né, chove ideias, né, no nosso dia a dia, e é algo natural de todas as pessoas que são muito curiosas, né? Por quê? Porque a gente sempre vai olhar para algo e vai contestar. Será que aquilo não podia ser um pouco melhor? Ou será que não tem nada que eu possa melhorar naquilo? Né? E o brainstorm vem para isso. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente está numa fila de espera, lá num food truck, lá esperando para comprar ou para pegar comida, né? A gente percebe que não estão dando conta de atender toda a demanda que eles têm ali, porque tem mais gente do que atendimento rápido, né? Então a gente já, em algum momento, já pode pensar, né, alguma coisa para fazer para resolver aquilo, né? E isso é um brainstorm, só que só quando a gente está sozinho, né? Ou quando a gente passa aí o final de semana num lugar pequeno, uma pousada no interior lá bem tranquilo, a gente também já pode estar observando ali um lugar em potencial e diversas melhorias que aquele local poderia fazer. Isso também não deixa de ser um brainstorming, né? E a ferramenta chamada brainstorming, ela vem para a gente organizar um processo criativo para resolver um problema, para criar um produto novo, para criar uma marca, para, enfim, para resolver literalmente algum problema, tá? Mas o brainstorming ele precisa ser feito de maneira correta. Por quê? Se ele não é feito de maneira correta, a gente pode, no meio do caminho, acabar descartando algumas boas ideias e também pode acabar gerando um favoritismo entre uma ideia ou outra. E isso não deve acontecer nunca, ok? Então a gente vai ver basicamente como é feito e os tipos de brainstorming que podem ser feitos, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho como é que se faz um brainstorm, tá? Então, o brainstorm, basicamente, ele é uma reunião de um time, né? E a função do brainstorm é a gente canalizar, né? Então, juntar, né? Focar o talento do time e apontar a direção da reunião. Isso vai ajudar no quê? Para que a gente evite devaneios e desvios que vão acabar atrapalhando a reunião. Então, o mediador, né, de um brainstorming, ele vai buscar informações por briefing, vai investigar o problema e vai montar um time diverso para resolver o problema. Quanto mais diverso for o time, ou seja, quanto mais pessoas de áreas diferentes tiverem, melhor. Durante a reunião de brainstorming, o mediador ele vai controlar o tempo, ele vai proteger as ideias, ele vai incentivar a colaboração de todos, ele vai remover barreiras, né? Então, as pessoas podem dar ideias de maneira livre, por mais que o briefing é basicamente explicar qual é o problema que nós estamos tentando sanar. Pode ser um grupo de cipista, pode ser, Laís. Então, pode ser um grupo da CIPA que está lá com um problema para resolver e eles resolvem fazer um brainstorming, por exemplo, né? E também, pessoal, a pessoa que vai fazer a mediação, ela não é o foco. Ela é uma pessoa que está ali para facilitar o processo produtivo e facilitar o raciocínio do time, buscando a resolução do problema. Então, o sucesso do brainstorming acontecer está no talento do time. Então, pessoas de diferentes áreas vão ser reunidas numa sala, vai ser colocado um problema à mesa e as pessoas começam a dar ideias das mais absurdas às mais plausíveis. Não existe uma ideia ruim e não existe uma ideia errada. Ideias são ideias, tá? E quem vai fazer essa mediação vai ser o mediador, né? O briefing, o que é o briefing, né? O briefing ele é muito importante, por quê? Porque nele pode ser, Eduardo, pode ser um jogador de futebol, pode ser um time, né? O briefing é importante porque traz informações básicas sobre o problema que a gente vai resolver e o briefing é responsabilidade do facilitador. Então, é o facilitador quem vai trazer o problema que a gente precisa resolver. Sem esse briefing, né, sem esse documento, as ideias podem ficar muito genéricas, muito dispersas. Por quê? Porque os participantes não têm como enxergar o problema
ou uma possível causa do problema. Então, se eu não chegar com um problema, a reunião não vai andar, né? Então, eu vou chegar sempre com um problema. Então, é bem interessante que os próprios participantes observem o problema lá em campo também, quando isso é possível, é bem legal. Entrevistem os envolvidos e busquem informações antes da reunião de brainstorm, ok? Vou passar aqui. Então, a gente tem vários tipos de brainstorming, mais para frente a gente vai ver todos os tipos. E quem vai eleger qual tipo de brainstorming é melhor é o facilitador, tá? Por quê? Porque o tipo de brainstorming vai mudar a dinâmica da reunião. Mas depois a gente vai ver como é que funciona, tá? E aí, como é que eu vou escolher o tipo de brainstorming? Eu vou ver quais são as características do problema, quais são os colegas que estão envolvidos e vou eleger um tipo de brainstorming para fazer ali, tá? Então, depois da sessão de brainstorming, o time vai em concordância, né? Escolher uma ideia só para a gente desenvolver. E aí a forma de votação ela é diversa e cada time, né, vai ter a sua preferência para escolher. Pode ser votação de papelzinho, levantar a mão, enfim. Muitos times, tá, juntam várias ideias e chegam numa ideia só. Também é bem válido desse jeito, tá? Mas em algum momento essa ideia, né, ela deve ser eleita, né? Então nós vamos eleger uma ideia das, sei lá, 40 ideias que saíram. Essa ideia vai ser estruturada para que a gente possa realmente pegar essa ideia e resolver o nosso problema. Por quê? A partir de cada estruturação que eu faço, cada vez mais a minha ideia vai se tornando um projeto para resolver um problema. Então, se a gente não desenvolver ideias ou entregarmos soluções que mal pensamos, que foi feito meio de qualquer jeito, tá? Ou incompleta, vai passar aí uma impressão de amadorismo e não vai dar certo. Pessoal, outra coisa importante é o tempo do brainstorming, que ele é um tempo restrito, então o mediador também vai dizer o tempo que tem para fazer o brainstorm, então, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, tá? E também, né, o tempo de votação, né? Não fica aberto 2 horas, né? Então tem um tempinho ali para as pessoas poderem votar, né, nas ideias que elas acham mais plausível, tá? Então, se a gente chega lá no final em consenso, né, com uma ideia interessante, essa é a ideia que vai se tornar um projeto para a gente solucionar aquele problema que o mediador levou para a gente resolver. E é muito importante que nós demos o nosso feedback ao time de brainstorming para envolver todo mundo naquele projeto, né? Aquelas pessoas não vão servir apenas para aquele momento, vão servir ao longo de todo o processo depois do brainstorm. Então, o importante é o quê? A ideia, escolhida ou não escolhida, virou ou não virou o projeto, tá? O que isso quer dizer? É que se a sua ideia não foi escolhida, tá tudo certo. Ela pode ter servido, né, de escada para outras ideias, ou para uma ideia que foi escolhida, ou fazer parte de uma ideia que foi escolhida, né? Então, tem essa vantagem de a gente fazer o brainstorm. E no brainstorm também o feedback é muito importante, porque os participantes, né, eles esperam o resultado desse brainstorm, seja positivo ou não. Pode ser que a gente não saia com uma solução para um problema, né, de um brainstorm, às vezes acontece. Mas se o brainstorm é bem feitinho, bem certinho, sai com uma ideia. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não? Tudo certo? Não? Então tá. Seguimos. Aí a gente vai falar um pouquinho das principais regras do brainstorm, tá? Como é que elas devem acontecer. Beleza? Quantidade é maior que qualidade, tá? O que isso quer dizer? Não devemos pensar muito sobre a ideia, tá? Por quê? Porque se a gente pensar muito, não sai muita ideia. Demora, a gente tem que pensar, tem que escrever. Então, se a gente não pensa, a gente não usa só uma linha de raciocínio. A gente vê o problema por vários ângulos e vai largando a ideia. Então é importante, tá? A quantidade de ideias é mais importante do que a qualidade das ideias. Então, quanto mais ideias a gente tiver, melhor.
mesmo que não sejam ideias de extrema qualidade. E aí, pessoal, com tantas abordagens e diferentes linhas de pensamento dentro da nossa sala ali, né, onde foi gerado o brainstorm, cada ideia que é colocada num quadro, num papel, ela vai contribuir de alguma maneira para a gente gerar uma nova ideia para resolver o problema. Certo? Aí vocês pensam, né? Ah, professor, que tipo de problema que a gente pode resolver? Vou dar um problema para vocês. Foi descoberto na empresa que de um ano, em 12 meses, aumentou 30% os acidentes do trabalho. Vocês, como técnico de segurança, têm que resolver. Vocês vão tirar todas as ideias da cabeça de vocês, quero que vocês respondam. Ou é muito mais fácil vocês reunirem as pessoas na sala para resolver esse problema? Fazer um brainstorm. O que vocês acham? O Ivanildo, dessa aula é para a próxima aula presencial. Reunir, né? Por quê? Quanto mais cabeças, mais rápido se resolve um problema, certo? Famosa frase, né? 2 cabeças pensam melhor que uma, né? Então, por isso o brainstorm é importante. Ainda mais na vida do técnico de segurança, que é basicamente resolver problema, né? O Everton falou, não pode ficar pensando muito, senão não sai ideia nenhuma. Exato. Quantidade é mais importante que qualidade nesse caso, né? Exato. Aí, ó, o Eric também deu até falta de proteção coletiva nas máquinas. Exato. Como é que a gente vai resolver? Então, por isso que a gente não deve estar pensando muito, né? Só sai largando ideia, sai falando deles, e a pessoa que é o mediador vai anotando, né? Pode ser, Christian, pode ser o técnico de segurança a pessoa a promover essas reuniões, claro. Ô, Marcos, todo o material aqui disponível lá na aba Materiais Complementares no Moodle. Aí o Jonathan falou, mais fácil ter uma comunicação e ideia entre todos para ter uma melhor visão sobre todos os ângulos e várias visões sobre a solução. Exato. Perfeito. Então tá, vamos continuar aqui. Outra regra do brainstorm: não existe ideia ruim, ou seja, não fiquem com vergonha de dar as suas ideias, tá? Nenhuma ideia vai ser descartada ou vai ser considerada ruim. Ela pode ser uma ideia, né, para a gente partir para resolver o problema. Ou ainda vai ser uma ideia onde a gente vai anexar uma outra ideia para resolver o problema. Então, não existe ideia ruim. Não fiquem julgando as ideias das pessoas e vocês também não podem ter as suas ideias julgadas no brainstorm. Então, quando a gente critica, ironiza ou faz alguma expressão que possa envergonhar uma pessoa que acabou de ter a ideia, a gente está matando o processo criativo, não só da pessoa que acabou de falar, mas de todo o time. Porque aí todo mundo já vai ficar assim, ó, eu vou dar uma ideia aqui, acho que vão rir da minha cara. E aí fica complicado, né, pessoal? Aí todo mundo vai pensar. Mediador e facilitador é a mesma coisa, tá? Tá, Cíntia? Então todo mundo vai pensar, será que essa ideia é boa? Será que não é? Então, e a ideia é não pensar. É só sair dando a ideia. Ó, a Ivanilda falou, uma ideia vai acabar complementando a outra. Tá bom? Não oh, meu Deus, faltou a palavra. Não delimitar viabilidades técnicas, econômicas ou práticas ajuda a manter o fluxo de ideias e traz maior liberdade para criar ideias mirabolantes, tá? Então, isso, Cláudio, isso, exato. Tem que chegar numa decisão unânime, Eric, exatamente. Então, pessoal, também não existe cartão de crédito, né? Com limite para as ideias. Vocês podem dar as ideias mais mirabolantes e mais caras que vocês acharem. Tá tudo certo. A mais impossível de se fazer. Tá tudo certo, não tem problema. Ah, minha ideia inclui comprar um dinossauro. Tá tudo certo, é uma ideia. Entendeu? Entenderam? Poxa, né? Ninguém vai falar em comprar um dinossauro, mas só tô exacerbando, né, para vocês entenderem. Certo? Então, ali, ó. Gostaram, né, do dinossauro? Então aqui a gente teve algumas ideias, né? Incentivo épico para finalizar o ano com 0 acidentes de trabalho, né? Então esse era um problema, né, para resolver. E aí o pessoal começou a falar, tem que ter a participação do CEO,
Tem que ser o tema de segurança do trabalho num formato de música ou jingle, uma premiação única no final do ano, fazer um almoço, fazer um jantar. Como é que a gente vai gerar um grande engajamento? Então, tudo isso são ideias que vão sendo colocadas, né, durante o brainstorming, que a gente vai levando aí em consideração, ok? Então, a gente tem que incentivar ideias que sejam incomuns, né? Pensar lá fora da caixa também ajuda. E não debilitar, né, viabilidades técnicas, né, que eu já falei, e a gente vai fazer o quê? Linkar as ideias, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Aqui a gente tinha que fazer o quê? Um incentivo épico para finalizar o ano com 0 acidentes de trabalho. Foi dado algumas ideias, né? Então, por exemplo, a participação do CEO, tema de SST no formato de música ou jingle, né? Para quem não está ainda acostumado, SST é saúde e segurança do trabalho, tá? Isso aí vocês vão ver bastante durante o curso. E aí linkou-se algumas dessas ideias. Por exemplo, ó, colocar o CEO para cantar uma música. É uma boa ideia. Porém, produção musical é extremamente caro, verdade? Então a gente pode pegar a voz, uma gravação do CEO, utilizar gravações básicas da voz dele e gerar por IA, né? Por inteligência artificial. E aí a gente vai ter um jingle cantado pelo CEO, certo? Então é esse tipo de link de ideia que a gente faz para chegar numa ideia final, aonde essa ideia passa a ser unânime, né? E é o que vai resolver o nosso problema. Show? Alguma dúvida, pessoal? Não? Tudo certo? Então tá. Fechou. Não, tranquilo. É, tipo, o Wesley falou, organizar uma fraternização, uma confraternização final do ano. Exato. Também seria uma ideia, né? Para fazer um brainstorm e tal. Tranquilo? Então tá. Seguimos. Depois nós temos as boas práticas do brainstorm, tá? Questão do time diverso, né? Então, por que é importante a gente ter um time diverso, né? De áreas diferentes? Porque numa mesma reunião nós vamos ter formações acadêmicas diferentes, nós vamos ter áreas de trabalho diferentes, nós vamos ter níveis de experiência diferentes, experiências passadas diferentes, pessoas que já fizeram algo parecido, pessoas que não fizeram algo parecido, pessoas que têm visão de dono da empresa e pessoas que têm visão de cliente. Então, todas essas ideias, toda essa experiência, certo? A gente tem que ter ali na sala do brainstorming, né? Por quê? Porque é isso que vai gerar ideias diferentes. Porque se eu colocar pessoas que trabalham no mesmo setor, uma do lado da outra, e fazer um brainstorming com elas, a chance de as ideias serem ou iguais ou parecidas, ou pelo menos parecidas, é muito grande, certo? Então, por isso que é vantagem, né, a gente colocar pessoas de setores diferentes. A Elisângela falou, acho que saúde e segurança do trabalho concilia com o meu técnico de enfermagem, por isso decidi fazer. Perfeito, concilia. Bastante, mais para frente tu vai ver algumas coisas da área da saúde. Show de bola. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para complementar, podem ir colocando no chat, tá? Eu não consigo, eu sei que pessoas entraram depois, eu não consigo abrir o microfone de vocês, porque é muita gente, aí a gente vai... Pessoas vão entrar com o microfone aberto, aí fica uma barulheira, e aí a gente não consegue se concentrar, tá bom? E as ideias são diferentes, e principalmente da área que estão resolvendo a questão, exato. Então, por exemplo, resolver uma questão lá de uma máquina que não tem proteção coletiva. Então, eu vou chamar o pessoal da área de segurança do trabalho, vou chamar o pessoal que trabalha com a máquina, vou chamar o pessoal da manutenção. Então, eu vou chamar pessoas que são afins, né, daquele problema, só que sejam de áreas diferentes. E aí a gente vai ter ideias diferentes. Essa é a ideia do brainstorm, tá? Questão do briefing, tá? Quais são as informações básicas, né, que os participantes vão precisar para conseguir contribuir ali na hora do brainstorming, né? Se o briefing tiver se o documento do briefing, né, tiver muita informação, tá? É ruim. Por quê? Porque ele vai limitar muito o raciocínio. Então, geralmente é um problema simples, tá? Por exemplo, como melhorar a segurança da empresa? Um problema genéricaço, né? Super genérico. Então,
Isso é bom. Quanto mais genérico, melhor. E pouca informação vai tornar o processo muito genérico, né? Então, por exemplo, se eu botar lá, deixa eu pensar, como realizar entregas de EPI mais efetivo. Pô, é um negócio muito genérico, que são muitos setores da empresa, são muitos EPIs para entregar, são muitas áreas diferentes, então a gente deveria concentrar um pouco mais. Então tem que ficar num negócio que não é absurdamente genérico, nem muito específico, tem que ficar no meio do caminho. Exato, Ítalo, ajuda também. Já dei aula no curso de ADM, também ajuda. Por exemplo, né? O que é o problema? Por que isso é um problema? Já enfrentamos isso antes? Já tentaram resolver antes? Como é que foi descoberto e quais efeitos esse problema causa? Então, essas são perguntas genéricas, né? Que a gente pode estar usando aí na aula do... meio termo, exato. Na hora do brainstorm. Fechou? Como é que vai ser feito o brainstorm, tá? Aí a gente tem alguns tipos, depois a gente vai ver todos eles. Olha lá, eles botam na empresa, existe um dia de Gemba, por exemplo. Eu, da operação de mina, vou na usina ver os riscos presentes. Ter uma percepção de riscos, os funcionários da usina não têm e vice-versa. Após isso, discutimos melhorias e compartilhamos exemplos. Perfeito, perfeito. Isso é um brainstorm. Isso é um tipo de brainstorm, Laís. Perfeito, teu exemplo. Obrigado. Então, o brainstorm ele pode ser estruturado, pode ser não estruturado, em grupo, sozinho, dinâmica falada, brainwriting, speedstorm, reverso e várias outras possibilidades, né? Que a gente não vai falar aqui, mas alguns desses a gente vai ver. Outra parte importante do brainstorming, anotar tudo, tá? A Camille falou, fazer um mapa mental do problema, descartando coisas desnecessárias e solucionando rápido o problema e mais claro para se obter várias ideias. Perfeito. Então, anotar tudo, né? Quem anota isso pode ser o mediador ou o conciliador, né? Ou uma outra pessoa que ele disser, vai anotando aí enquanto o pessoal vai falando. Então, as ideias, nesse caso, eles são os ativos do nosso brainstorm, tá? E esses ativos devem ser muito bem protegidos. Então, tudo que for falado de ideia deve ser anotados. Ideias boas e ideias que foram selecionadas pelo grupo também anotadas. Anotar as ideias descartadas e justificar o porquê que nós estamos. Pode ser tipo um secretário, exato. E por que nós estamos descartando. Anotar quais foram as necessidades, as dificuldades que a gente encontrou durante o brainstorm. Anotar o que pode ter faltado de informação sobre o problema. E anotar também qual foi o aprendizado trabalhando com aquele problema. Beleza? E aí, um brainstorming que não dá em nada, ou seja, um brainstorming mal feito, pode causar alguns efeitos ruins, né, ou horríveis, como está escrito ali. É tipo uma ata, Ivanildo, perfeito. No time. Como? Vai desestimular a inovação, por quê? Porque a pessoa vai para lá, vai pensar, putz, cara, mais um que nós não vamos servir para nada. Sensação de tempo perdido, mais uma coisa. Ô Marcos, é que nesse caso, essa anotação já serve como ata de maneira geral, tá? Sensação de nunca nos dão ouvidos, né? Então, tipo, se você faz, por exemplo, se você faz vários brainstorming e nunca chega em lugar nenhum, tá? Tem-se essa sensação, tá? E a última sensação, que é a pior de todas, é a gente pensar, né? Será que a gente é tão ruim que a gente não consegue chegar numa solução? Isso pode acontecer, tá? Então, nem todo brainstorm ele necessita se transformar num projeto, mas é muito importante que a gente dê o feedback ao time, né? E explique por que não foi usada aquela ideia. O que limitou a gente usar as ideias e na próxima tentativa onde a gente deve focar para poder ir para frente com isso. O Eric perguntou. Nesse brainstorm pode fazer uso de vídeo e foto para mostrar o problema? Pode. Pode fazer isso, pode levar as pessoas até lá para elas verem o problema, falarem com as pessoas que trabalham lá com o problema. Pode sim. E aí, quais são os principais problemas do brainstorming, tá? Primeiro, a pessoa que é mais... Isso aqui é uma coisa que o mediador tem que evitar, tá? Primeiro, a pessoa mais comunicativa tende a dominar a sessão, tá? Isso é normal acontecer. Segundo, as pessoas introvertidas têm boas ideias, mas elas têm medo de expor. Por isso, o mediador tem que incentivar essas pessoas a falarem,
certo? Empresas com cultura que condenam erros e falta de talento. Isso é ruim também, porque tem muitas empresas que são muito condenativas quanto a erros, e daí as pessoas têm medo de falar e errar alguma coisa ali na hora, apesar de não ter erros, né, no brainstorm. A ideia melhor vendida é a ideia escolhida. Então, a pessoa que deu a ideia, ela não vai poder dizer o porquê que ela deu aquela ideia, certo? Normalmente a gente nem sabe de quem é a ideia, certo? Então o mediador não vai permitir que a pessoa explique a sua ideia, entendeu? E depois do brainstorming, as ideias mirabolantes viram piada. Isso também não deve acontecer, tá, pessoal? Por quê? Porque daí na próxima as pessoas vão ficar encabuladas de dar ideias. O Edmar falou. Lembrando que no processo industrial nós iremos encontrar muito isso, exato. Mas não podemos desanimar. Perfeito. Então, pessoal, sem drama, todos esses problemas são contornáveis, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não? Não? Então tá. Então, pessoal, já passamos aí da metade da aula, tá? Vou dar um intervalinho aí de 10 minutinhos, tá bom? Se vocês quiserem ir no banheiro, tomar uma água, eu vou lá pegar uma água também, pra gente dar uma descansadinha. 10 minutinhos, daqui a pouco a gente volta. Beleza? Ô, Márcia, os slides vão ser colocados lá nos materiais complementares do Moodle, tá? Ô, Tatiane, o problema é o que tiver na empresa para resolver. Quando for técnica de segurança, tu vai ver a quantidade de problema que vai ter para resolver. O problema de ser muito comunicativo é que se a pessoa que está intermediando o brainstorm não der uma segurada, só aquela pessoa fica falando, entendeu? E aí outras pessoas não conseguem falar. Cláudio falou, é possível dentro do brainstorm montar um diagrama de espinha de peixe? É possível. É bastante utilizado até no diagrama de Ishikawa, que é o de espinha de peixe, né? O brainstorm para a gente gerar ideias para o diagrama de espinha de peixe. Pode colocar tempo para cada participante. Perfeito, Marcos. É uma ótima forma de contornar as pessoas que falam demais, certo? Entenderam? Então tá. Então 10 minutinhos de intervalo, daqui a pouco a gente está aí de volta.
Vamos lá, então, voltando no intervalo. Para quem entrou depois, o Duarte já nos avisou aí que estava no intervalo, mas já iria começar novamente. Obrigado, Duarte, por ter avisado o pessoal aí que entrou depois. Beleza? Então, pessoal, a gente vai continuar falando um pouquinho do brainstorming e quem estiver pensando em sair, fique aí que hoje a gente ainda vai ter o quiz e hoje eu consegui botar a musiquinha que eu prometi que teria semana passada e eu não consegui. Essa semana eu consegui, tá? Então fiquem aí que a gente ainda vai ter uma atividade aí na aula de hoje, tá? Talvez alguns fiquem surpresos, alguns talvez gostem. Acho que vai ficar nessas casas aí, tá bom? Então, pessoal, falando ainda de brainstorming, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de brainstorming, tá? A gente vai falar praticamente aqui de 5 tipos de brainstorming, nós temos outros tipos, tá? Mas os mais usados são esses 5 que eu vou falar aqui. O primeiro é o brainstorming estruturado e o brainstorming não estruturado. Como é que funciona, tá? O estruturado é um tipo de brainstorming que ele vai se limitar em acordo com todos o tempo, a quantidade mínima de ideias, a ordem de fala e participação, e algumas vezes a gente já parte de algumas premissas, algumas limitações e algumas tentativas passadas de resolver o problema. Então esse é o mais convencional, tá? É aquele que a gente tem um tempo para cada um falar, qual é a quantidade mínima de ideias que cada um tem que dar, certo? E às vezes a gente já tem até um início de como, já foi feito uma vez, não conseguiu resolver, o que, que já foi feito, o que, que não foi feito, tá? Esse é o estruturado. O não estruturado, além das coisas do estruturado, ele ainda vai definir claramente o objetivo que tem que ser atingido, né? Ou seja, o problema que a gente vai resolver, mas ele não coloca limites, né? Então a gente não tem um limite de tempo, não tem um limite de quantidade de ideias, não tem um limite de premissas, né? Então essa é a diferença do estruturado para o não estruturado, tá? Uma dica que eu dou para vocês é que mesmo sendo não estruturado, o mediador ele tem o poder de controlar o tempo, as premissas e as quantidades de ideias, né? Ele só não vai informar isso para os participantes, mas ele pode ter isso na cabeça dele, mais ou menos como é que ele quer estruturar, mas sem informar. A Andressa falou, boa noite, professor. Sobre o brainstorming tem a técnica dos 6 chapéus do pensamento. Já ouviu falar? Também foi criada para solucionar problemas, me ajuda muito e pode ser útil para outras pessoas. Legal. Eu não conheço. Vou confessar que eu não conheço, mas eu vou pegar aqui o meu caderninho e vou anotar, porque eu achei interessante. Eu gostei do nome, 6 chapéus do pensamento. Eu vou anotar para procurar depois. Obrigado, Andressa. Quem se interessar, 6 chapéus do pensamento também é usado para do pensamento para resolver problemas, tá? Eu como engenheiro, né, gosto de técnicas para resolver problema, porque eu trabalho resolvendo problema, né? Então, obrigado, Andrés, pela tua participação. Então, esses são o brainstorm estruturado e o não estruturado, certo? E as principais diferenças. O segundo é o brainstorming que a gente pode fazer sozinho ou em grupo, tá? Então, trazer todas as pessoas, né, para um briefing ali sobre o brainstorming pode tirar dúvidas sobre o objetivo e então cada um volta para sua mesa, se dá um tempo, né? Então, esse é um brainstorming que sozinho não se faz dentro de uma sala, né? A gente reúne todo mundo, fala sobre o problema e diz, vocês têm 10 minutos para trazer aqui escrito numa folha, sei lá, no mínimo 5 propostas para solucionar esse problema, certo? Aí depois todos voltam e é feita uma discussão sobre as ideias, tá? Vantagens do brainstorming sozinho, né? A gente tem menos barulho, né? Porque as pessoas não estão ali falando. A gente tem menos insegurança, porque no papel a gente tem segurança para escrever as nossas próprias ideias. A gente tem uma maior concentração, porque sozinho ali a gente consegue focar melhor. Porém, a gente tem menos inspiração. Por quê? Porque a gente não vai ouvir a ideia dos outros e às vezes a ideia da outra pessoa complementa uma ideia nossa. E a gente vai ter menos colaboração, porque cada um fazendo o seu, só depois que vai juntar. E o brainstorming em grupo, né? É a mesma coisa que o primeiro, que o sozinho, só que em grupo. Vantagens, né? Inspiração, colaboração e agilidade, né? Fica mais rápido. A gente tem colaboração de todos e as pessoas se inspiram com as ideias das outras. A gente pode ter várias rodadas de ideias, então, agora a gente vai ter uma rodada que cada um dá uma ideia. Anota,
vamos para a segunda rodada, vamos para a terceira, até a gente achar, até o mediador, né, achar que já tem ideias o suficiente, tá? Em grupo, logicamente, com mais pessoas, tende a se gerar mais ideias, ok? Normal. Quais são os problemas? Gera uma maior ansiedade, porque as pessoas vão ficar ansiosas em dar as suas ideias, e está mais suscetível aos pecados, entre aspas, né? Que é os problemas de a pessoa ser ridicularizada, tudo isso, que não é legal, que eu já falei aí, que é um problema, beleza? Próximo tipo de brainstorming é o brainwriting, tá? Ou também vocês podem ouvir por aí e solucionar melhor o problema. Não acha? Acho. Perfeito, acho. O brainwriting vocês podem também encontrar por aí como brainstorming silencioso, é outro nome aí que se dá ao brainwriting, tá? Ele pode ser feito aí em grupo, né, ou individual, e ao invés de a gente falar a ideia, né, ela é anotada em post-its, né, aqueles papeizinhos com uma colinha em cima, né, e é passada para o facilitador. E aí essas ideias são anônimas, tá? A gente não sabe quem foi que deu cada ideia. Esse é bem legal. Esse é bem legal, eu acho um jeito bem bom de fazer o brainstorming, que é o brainwriting, né? As vantagens do brainwriting. A gente não vai sofrer com venda de ideias, então a pessoa não vai querer justificar a sua ideia, porque ela é anônima, a ideia. Segundo, ele é menos barulhento, né? Não tem todo mundo falando ao mesmo tempo. E o anonimato vai evitar piadas e sarcasmo quanto a ideias dadas, tá? Quais são os problemas, entre aspas, né? Acontece num ritmo mais lento, tá? Porque tem que anotar, escrever, então demora mais. E é menos enérgico que o tradicional, porque as pessoas não estão falando, né? Elas estão escrevendo. Outro tipo que tem é o speedstorming, tá? Onde cada pessoa da equipe tem que gerar 4 ideias em um tempo pré-determinado já. Então, eu dou lá 5 minutos para vocês gerarem 4 ideias cada um. Depois disso, as suas ideias que foram escritas em um papel são passadas para a pessoa à sua direita na reunião. Essa pessoa à sua direita vai pegar as suas ideias e vai criar mais 4 ideias em cima das suas ideias. E assim a gente vai criando o maior número de ideias possível. Esse é bem legal também. Porque geralmente, quando você cria uma ideia em cima de uma ideia de outra pessoa, o negócio já vai se encaminhando muito rápido para uma solução, certo? Então, por exemplo, nós estamos em 5, 6 pessoas, muito provavelmente, quando chegar na última pessoa, a gente já vai ter em cada papel uma solução, assim, muito boa, certo? Muito boa, para não dizer perfeita, tá? Porque a gente exerce ideias através das ideias dos outros, né? Isso é normal, né? Quais são as vantagens, né? Ela gera uma integração das ideias, então a gente já vai costurando as ideias de todos numa blusa só, vamos dizer assim, né? Vamos costurando. A gente vai incentivar as linhas de raciocínio, por quê? Porque você vai pegar uma ideia e vai criar uma linha de raciocínio em cima daquela ideia e desenvolve ideias novas, né? Aliás, desenvolve ideias que já estão ali, criando novas ideias, certo? Quais são as desvantagens, né? Possui barreiras criativas limitantes. Por quê? Porque você já vai partir de uma ideia e as ideias não são anônimas, tá? Mas aí, isso não é realmente um problema se a pessoa que está fazendo o brainstorming, ela consegue conduzir bem, tá? Essa também, o speedstorming é muito legal também, beleza? E por último, é o brainstorming reverso, que é o reverso do mundo invertido, né? Vocês conseguem ler o que está escrito ali? Conseguem ler? Por que que não? Porque esse é o brainstorming do mundo invertido, então ele está invertido. Não, tô brincando com vocês. Como é que funciona o reverso no mundo invertido? Tá? Como é que isso funciona? Em vez de a gente buscar a solução, a gente pergunta: como é que a gente pode piorar a situação? Então, é por isso que ele é invertido, certo? Por exemplo, tá? Ó, em vez de a gente perguntar como que a gente pode melhorar o nosso atendimento, a gente pode propor de falar como é que a gente pode ter o pior atendimento possível. Por que que isso é importante? Porque a partir disso a gente vai conseguir identificar
coisas que a gente já faz e não deveria fazer, só que a gente não percebe. Certo? Ó, a Nayara falou, Stranger Things nunca fez tanto sentido, perfeito. Quem é sempre do contra ama, né? Imagina. Então, pessoal, aqui a gente já vai identificar coisas que nunca devem ser feitas, mas que a gente faz sem perceber. Entenderam? Por isso que é interessantíssimo o brainstorm reverso. A Cláudia falou que no trabalho dela precisa aprimorar e usar mais eficazmente o brainstorm. Exato. Exato, Cláudio. Não, nada é tão ruim que a gente não pode piorar mais. Certo? Exatamente. Então, esse também é lógico, né? Não dá para usar para todos os casos, mas é muito interessante também, certo? Para a gente já observar o que a gente faz de errado, mas que já está aí. Todo mundo que trabalha aqui, né, sabe de coisas que acontecem na empresa que são feitas de maneira errada, só que alguém fala assim: ah, mas sempre foi feito assim, né? Os 5 porquês é para outras coisas, Edmar, para outras questões. É mais para planejamento, 5 porquês. O brainstorm é uma maneira de a gente resolver problemas. É o que mais tem, a Jennifer fala, né? Ah, já era feito assim, então a gente faz assim. Sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Sempre tem uma coisinha para melhorar. E brainstorm é muito interessante, é uma ferramenta muito interessante. Então, por exemplo, aqui, ó, como é que no brainstorm tradicional, né? Como é que a gente pode aumentar a produtividade? Aí as ideias viriam, né? Botar mais máquinas, ter mais um turno, realizar um treinamento, dar incentivos de produção, dar metas e premiações. Mas se eu utilizar o reverso, as ideias que vão. A pergunta seria, né? Como é que a gente pode piorar a produtividade? E aí, as respostas seriam: aumentar a rotatividade do pessoal, não ter um processo mapeado, armazenar a matéria-prima longe do local de trabalho, só cobrar dos funcionários e não retribuir, nunca perguntar a opinião dos funcionários, né? E a partir disso a gente vai identificar coisas que já são feitas na empresa, né? Porque certo que alguma coisa vai aparecer, alguma coisa que já é feita e não deve ser feita, ou deve ser feita de outra maneira, né? Então, o brainstorm reverso ele é muito interessante neste caso. Ah, acontece, Tatiana, acontece. Acontece. A Tatiane falou, o técnico de segurança deveria passar por uma repescagem do curso. Creio que muitos já se esqueceram de muitas coisas. É que, na verdade, o profissional técnico de segurança ele é meio camaleão, assim. Ele vai... E vocês, ao longo do curso, vão perceber isso, tá? Ele vai se adaptando ao ambiente que ele tá. Por quê? Porque o técnico de segurança, para vocês que trabalham e sabem sobre técnico de segurança, se a pessoa não for muito amigável, não for gente boa, ele não consegue a colaboração dos outros. Não adianta. E quem mais precisa da colaboração dos outros é o técnico de segurança. Por quê? Porque ele precisa que o funcionário use o EPI de maneira correta, que o funcionário não se exponha a riscos, que as máquinas que a pessoa trabalha estejam lá com todas as proteções. Então, o técnico de segurança é a pessoa da empresa mais parcimoniosa que tem. Tem uma unidade curricular que vocês vão ver mais para frente. Pode ser que vou ser eu o professor, que é a unidade de rotinas, onde vocês vão ver basicamente tudo que envolve, né, uma rotina de um técnico de segurança. E é muito importante isso, entendeu? Vocês vão ver que é muito importante ser parcimonioso, ser gente boa, etc. Ó, o Thiago falou, os caras aparecem do nada. Exato. É assim que funciona o técnico de segurança, né? Essa questão de inspeções, aparecer do nada, né? Para inspecionar, para ver alguma coisa. Duarte falou, trabalho na usina e confirmo o que foi dito, né? É assim. Se o cara for grosseiro, for duro, ele não consegue trabalhar de técnico de segurança. Não adianta. Não vai conseguir. Se for cabeça dura, se não for maleável, não consegue, tá? Eu garanto para vocês. Mas o curso está aqui para tornar vocês também, né, além do conteúdo, pessoas que já têm noção dessa rotina, de como é que acontece, de tudo isso, para flexível, tornar pessoas flexíveis, né? Para vocês conseguirem, quando chegar na empresa para trabalhar técnico de segurança, circular, né, por todos os setores da empresa. Beleza? Aqui, pessoal, tem mais um materialzinho extra, tá? Depois, se vocês tiverem curiosidade,
Esse slide vai ficar lá no mudo, aí vocês podem ler lá à vontade mais algumas coisas aqui, que é legal se vocês quiserem ler, beleza? E agora nós vamos para o nosso quiz. O Wesley falou usar luva para evitar se machucar com faca. Exato. Toda essa questão de EPI, né? Preparados para o nosso quiz? Hoje eu acho que eu consegui trazer a musiquinha, tá? Semana passada, para quem não tava, eu tentei fazer funcionar uma musiquinha que eu boto durante 1 minuto, né? Com música fica melhor, exato. E eu não teve jeito de eu conseguir fazer funcionar. Aí na terça-feira eu abria, porque eu dou a mesma aula segunda e terça, né? Nessa turma e terça em outra turma. Fiquei a tarde inteira ali, como é que eu vou fazer? Aí consegui dar um jeito. Daí hoje eu trouxe. Como é que funciona o nosso quiz para quem não participou semana passada, tá? Hoje eu trouxe 10 perguntas, tá? As 10 perguntas têm 4 alternativas, A, B, C e D, tá? Algumas são de verdadeiro ou falso, tá? Aí vocês podem responder ali, tá? A letra A, verdadeiro, B, falso. Aí vocês podem responder a letra ou escrever verdadeiro ou falso, tá? Então são 10 perguntas sobre o que a gente viu na aula de hoje, ok? Eu faço a leitura da pergunta, eu faço a leitura das alternativas. Quando eu falar 1 minuto, aí vocês podem começar a responder, que é quando começa a musiquinha. E aí vocês têm 1 minuto para responder aqui no chat, ok? Marcos falou, técnico de segurança da empresa onde eu trabalho disse que não adianta fazer o curso e não começar a trabalhar de técnico após o curso. Faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Por que não faz sentido, Marcos? Porque o conhecimento, ele não tem data, certo? O conhecimento que tu adquirir aqui no curso, ele vai ficar contigo para sempre, certo? Conhecimento é atemporal, não existe tempo para conhecimento. Então não faz sentido. Se tu fizer o curso e tu não conseguir logo depois trabalhar, pode trabalhar depois, o conhecimento ainda vai estar aqui. Beleza? Show? Certo? Os pais da minha avó, que já é falecida, né, falavam sempre, às vezes não tinham o que comer em casa. Mas o estudo, todos eles estudaram direitinho, porque eles falaram, eles sempre falavam, né? A gente não vai deixar herança, mas a herança que a gente vai deixar é o estudo para todos os filhos, né? E o estudo é uma coisa que não adianta, né? Você vai levar com você para sempre. Não tem o que fazer. Aí o Claudio falou, o técnico de segurança tem que ser anjo da guarda ninja, é basicamente isso aí. Tem que saber a hora de segurar a pessoa e tem que saber a hora de dar ser ninja, né? E dar o... Tem que saber, a mão que vai bater é a mesma mão que vai fazer o carinho depois. É bem isso aí. E isso, Ivanildo, perfeito. Depois vocês vão ter tempo aí para aprimorar mais ainda. Fechou? Beleza? Vamos então para o quiz? Vamos lá? Não, acontece, o Marcos falou, sofre alterações diretas na legislação. Acontece. Não é direto, tá? Não é direto. Hoje até à tarde estava conversando isso com outro professor. A última alteração grande que teve foi em 2017. Só que o que... Pode ser. Só que o que acontece? Essas alterações é simplesmente tu ir lá, pegar a alteração, fazer a leitura e pronto. Acabou. É isso. Não tem que fazer o curso todo de novo. Porque a estrutura permanece a mesma, entendeu? O Marcos falou, acho que ele tá com medo de perder a vaga. Eu acho que ele tá com medo de perder a vaga. Beleza? Vamos lá pro quiz, então? Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá? Então vamos. Deixa eu botar o fone aqui. Vamos lá. Pergunta número 1. Qual a relação entre quantidade e qualidade no brainstorming? Letra A, quantidade é igual a qualidade. Letra B, quantidade é menor do que qualidade. Letra C, quantidade é maior que qualidade. Ou letra D, quantidade... Felicidade.
Para mim não tá tão alto. 10 segundos, pessoal. Abaixa um pouquinho aí, então. Abaixa um pouquinho, porque aqui no meu já tá no 5, 4, 3, 2, 1. Tivemos muitas respostas C, algumas respostas B e algumas respostas A. E a resposta correta é letra C. Quanto mais ideias eu tiver, melhor do que a qualidade das ideias que eu tenho. Então, parabéns para todos que colocaram a letra C. Quem quer dinheiro? Ainda não estou nessa. Tá? Vamos lá. Segunda pergunta. O brainstorming é uma ferramenta exclusiva para a solução de problemas. Verdadeiro ou falso? Bastante letra A. Prestem atenção, ó, agora você vai deixar. Bate no fone. B, algumas pessoas botaram B. 20 segundos, pessoal. Cláudio matou a charada. Cláudio prestou atenção, parabéns, Cláudio. Rever as músicas simples. Foi 1 minuto e acertou quem colocou letra P, falso. Por que que o brainstorming não é uma ferramenta exclusiva para a resolução de problemas? Na verdade, o brainstorming ele não é uma ferramenta para solucionar problemas. Alguém sabe me dizer por que que não? Não? Pode ser. Tá quase lá, Regiane. O brainstorming, eu falei várias vezes em resolução de problemas, mas ela é uma ferramenta de geração de ideias. Aí, ó, Marcelo falou, porque ele dá ideias, ele não dá a solução. Depois das ideias, a gente tem a solução. Então, ela é uma ferramenta para a geração de ideias que vão solucionar os problemas, certo? Então, é isso que a gente tem que se ligar, beleza? Próxima pergunta. Exato, porque é uma tempestade para a gente identificar. Perfeito. Próxima pergunta. A crítica construtiva das ideias no brainstorming é benéfica. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? 1 minuto. Acabei de dividir esse aqui. Está bem difícil. Bastante ar e bastante tempo. Ver? 20 segundos, pessoal. Meu Thiago. 4, 3, 2, 1. E a resposta é a letra B, falso. Por quê? Lembram que eu falei que no brainstorming não é permitido julgar as ideias? Se não é permitido julgar, não é permitido fazer uma crítica, mesmo que ela seja construtiva. Então, não existem ideias ruins no brainstorming. Todas as ideias são ideias. Conectando com a outra pergunta que a gente fez, quanto mais ideias, é melhor. Quantidade é melhor que qualidade no brainstorm. Ok?
Então, a gente não é permitido fazer uma crítica, nem que seja construtiva. Certo? Todas as ideias são eficazes. Beleza? Tá tudo certo, tudo certo. Vamos seguir. Qual das opções abaixo não é um tipo de brainstorming? Letra A, speedstorming. Letra B, brainstorming centralizado. Letra C, brainstorming estruturado. Letra D, brainstorming reverso. Pessoal. Segundos. Foi. E acertou quem colocou a letra B, centralizado. Então, o speedstorm, né? É aquele que a gente escreve num papel, passa para o colega do lado, e o colega, a partir da nossa ideia, vai desenvolver a ideia dele. O estruturado é o mais padrão, onde a gente tem tempo, quantidade de ideias. E o reverso é aquele que a gente vai atrás de como piorar o nosso problema. Beleza? Vamos lá, então. Próxima pergunta. O facilitador tem maior peso na escolha da ideia que será desenvolvida após o brainstorm. Verdadeiro ou falso? 1 minuto. Acertou quem colocou a resposta falso, né? O facilitador, ele não tem um peso maior na escolha da ideia. Ele é a pessoa que conduz o brainstorm. Todas as ideias têm o mesmo valor dentro do brainstorm, certo? Então, o facilitador é só a pessoa que vai chegar com o briefing, é a pessoa que vai dar o tempo, que vai dar a palavra, pode ser a pessoa que anote as ideias, certo? Então, o facilitador, ele não tem um peso maior na escolha, né? É um participante do brainstorm, assim como qualquer outro, certo? Próxima pergunta. O brainstorming pode ser utilizado para... Aqui são duas respostas corretas, tá? Letra A, divisão de tarefas. Letra B, solução de tarefas. Letra C, desenvolvimento de produtos. E letra D, análise de resultados. Tem duas respostas corretas. Então, vocês têm que botar as duas. Bota uma depois a outra. Na mesma resposta, né? 1 minuto. Segundos, pessoal.
AIT. Fechou um minuto. Tivemos diversas respostas aqui, tá? Tivemos diversas respostas. E as respostas corretas aqui são B e C. E aí nós vamos justificar o porquê, tá? Para a divisão de tarefas, o brainstorm ele não faz muito sentido, né? Nós temos outras ferramentas que são utilizadas para fazer divisão de tarefas, onde cada um vai fazer um papel dentro da equipe. Para a solução de problemas, perfeito, né? Para desenvolvimento de produtos, por que o brainstorm é utilizado para desenvolvimento de produtos? Quem é que me diz aí? Quem é que me responde? Pode ser as soluções, pode ser, perfeito. Porque para desenvolver um produto novo, eu vou precisar de ideias novas. E qual é a ferramenta utilizada para gerar ideias? Brainstorm. Perfeito, o Thiago falou, são mais ideias para o produto. Perfeito, certo? Para análise de resultados também não é, porque análise de resultados a gente pega uma planilha e analisa os resultados. Não é análise de resultado, não é. Certo? O brainstorm é uma ferramenta geradora de ideias, certo? Próxima pergunta. O brainstorm pode ser estruturado ou não estruturado? Verdadeiro ou falso? É a maior parte das respostas. Foi um minuto. A resposta aqui é a letra A. Verdadeiro. No brainstorm estruturado, nós temos lá a limitação de tempo, nós temos limitação de ideias e limitação de pessoas ali de maneira geral, tá? E o não estruturado, não. A gente não tem uma limitação de tempo, a gente não tem uma limitação de ideias, né? Então, isso tudo faz a diferença entre um brainstorm estruturado e um brainstorm não estruturado. Beleza? Próxima pergunta. Se temos uma pessoa muito comunicativa e outra muito introvertida no nosso time, qual brainstorming é o ideal? Letra A, speedstorm. Letra B, brainwriting. Letra C, reverso. Ou D, não estruturado. Fazendo lobby até pela sua alternativa, né? 20 segundos, pessoal. Esse foi 1 minuto. E a resposta aqui seria letra B, brainwriting. Por que não speedstorm? O speedstorm é a ferramenta onde você escreve a ideia e passa para o colega do lado. Por que para uma pessoa introvertida esse tipo é ruim? Porque a próxima pessoa vai saber que a ideia foi dela. Então ela vai ter um pouco de vergonha de escrever aquela ideia. No brainwriting é aquele modelo de brainstorming que você pega um papel, vai para o seu posto de trabalho e coloca suas ideias anonimamente. Então, nesse caso, a pessoa que é introvertida, ela não vai ter problema, né, em colocar suas ideias ali.
No reverso, aqui é ruim tanto para o comunicativo quanto para o introvertido. Mas a B, a pessoa poderia se recusar a participar. No A, não. Não necessariamente, ô Mimi. Pode ser bem sincero. Não necessariamente. E o não estruturado é o pior para os dois, né? Que é aquele que não tem número de ideias, não tem coisa, então... Tá? Então, seria o ideal aí. O brainwriting. Tá? Última pergunta. O brainstorming pode ser usado para analisar os resultados de vendas de uma empresa? Verdadeiro ou falso? Falei que ia trazer a música. Bastante letra boa, vou pesquisar. Pessoal. Acertou quem colocou letra P, né? Então, o brainstorm é uma ferramenta geradora de ideias, o que não faz sentido nenhum para analisar o resultado de vendas de uma empresa. É basicamente a gente pegar uma planilha ou um gráfico e ver os resultados. Beleza? E aí, gostaram do quiz dessa semana? O que acharam? Foi top? Foi top? Foi top? Então tá bom. Pessoal, antes de a gente terminar, deixa eu só... Ó, antes de a gente terminar, tá? A webconferência e os slides vão estar aqui, no máximo até amanhã, tá? E eu dei mais uma tentativa do questionário avaliativo. Usem com sabedoria, tá? Até quinta-feira, dia 1º de agosto, tá? Então vocês têm que fazer. Usem com sabedoria, tá bom? Beleza? Gostaram? Gostaram do quiz? O quiz é legal, né? Tá bom, pessoal? No mais era isso. Essa unidade curricular, as webs se encerram hoje, tá? Semana que vem uma nova unidade curricular, mas aí vocês vão receber tudo ali no WhatsApp de vocês, beleza? Pessoal, uma boa noite a todos. Uma ótima semana de estudos. Não esqueçam de fazer o questionário avaliativo. Qualquer dúvida, me procurem lá no Moodle. Valeu, vão com Deus e até mais. Tchau, tchau.